Alô, bom dia, estamos de volta neste domingo, 13 de novembro de 2024, sejam todos bem-vindos. E no vídeo de ontem, meus queridos amigos, eu disse que é possível que o Irã tenha uma carta na manga em relação a Israel. Os indícios são fortes, porque afinal o Irã vem se comportando de forma bastante ousada depois de sofrer um ataque de Israel no sábado retrasado. As ameaças do Irã, que estão sendo reforçadas a cada dia, incluem não só um ataque arrasador a Israel, como também ataque aos Estados Unidos, o que levanta a questão para muitos especialistas em guerra. O que o Irã tem que Israel e Estados Unidos possam temer nesse momento? Seriam centenas, milhares de mísseis convencionais ou algo mais? Pois bem, ontem mesmo, enquanto eu fazia este vídeo, o Epoch Times publicava uma longa entrevista com duas figuras importantes, uma da Agência Internacional de Energia Atômica e outra do grupo mais resistente ao regime iraniano, que dizem, em conjunto, que o Irã pode ter não uma bomba atômica, mas 10 pequenas bombas atômicas, pequenas no estilo Hiroshima-Nagasaki, que hoje seriam consideradas pequenas. Não uma, mas 10. Bem, uma informação importante aqui dada por Hal Turner hoje é que o Irã declarou ontem, num aviso oficial para missões aéreas, que o espaço aéreo da região deverá ficar fechado de 4 de novembro ao dia 6 de novembro. O espaço será fechado às 2h30, horário de Teherã, em 4 de novembro, e ficará fechado até às 6h30, ou melhor, 18h30 do dia 6 de novembro. Isso quer dizer, evidentemente, que o Irã está pensando em enviar mísseis de longo alcance pelo espaço que será fechado. É o que deduz Hal Turner. Bem, outra informação importante é a reação dos Estados Unidos a esse anúncio do Irã de que atacará Israel. O RT News, em espanhol, publicou o seguinte hoje: os bombardeiros estratégicos, os poderosos bombardeiros estratégicos B-52 norte-americanos já chegaram ao Oriente Médio. Pelo menos isso é o que foi anunciado pelo Comando Central dos Estados Unidos. Abre aspas. Bombardeiros estratégicos B-52 da 5ª Ala de Bombardeiros da Base Aérea Minot chegaram ao Oriente Médio, pelo qual o Comando Central dos Estados Unidos é responsável, disse o comunicado oficial. Diz o RT que na sexta-feira o Departamento de Defesa dos Estados Unidos informou que forças adicionais seriam enviadas ao Oriente Médio, incluindo destroyers, caças e os famosos bombardeiros B-52. A declaração oficial afirma que a medida é tomada de acordo com os compromissos do Pentágono de proteger os cidadãos e as forças dos Estados Unidos no Oriente Médio, defender Israel e acalmar a escalada através da dissuasão e da diplomacia. Quando se fala em dissuasão mais os B-52, temos que considerar, sim, que eles podem carregar também armas nucleares. O secretário de Defesa, Lloyd Austin, continua deixando claro que se o Irã e os seus parceiros, ou os seus representantes, aproveitarem esse momento para atacar o pessoal americano ou os interesses na região, os Estados Unidos tomarão todas as medidas necessárias para defender o nosso povo, afirmou a nota oficial do Pentágono. Bem, então, esse é o momento tenso de uma guerra anunciada. Mas o mais preocupante vem dessa matéria, como disse, publicada ontem pelo Epoch Times, uma longa matéria, que entrevistou duas figuras-chave para discutir o assunto ou o tema armas nucleares do Irã. Um é Olli Heinonen, ex-diretor-geral adjunto da Agência Internacional de Energia Atômica, e outro, Shahin Gobadi, que é uma figura central, uma figura-chave
do Conselho Nacional de Resistência ao regime iraniano. Ambos dizem o seguinte, prestem atenção. Desde o início, o objetivo principal do programa nuclear do Irã foi obter uma bomba atômica. Equipamentos adquiridos sob o pretexto de uso civil, mesmo para a pesquisa universitária, acabaram sendo aproveitados para o programa de armas nucleares. Em maio, a Agência Internacional de Energia Atômica informou que o Irã estava produzindo aproximadamente 11 quilos de urânio enriquecido a 60%. Isso por mês, 11 quilos por mês. Então, Heinonen, ex-diretor adjunto da Agência Internacional de Energia Atômica, disse que o Irã pode levar dias para passar de 60% de urânio enriquecido para uma quantidade suficiente para fornecer, então, as ogivas nucleares para os seus mísseis. Mas ele ressalta que o enriquecimento é apenas um dos processos necessários para criar uma arma nuclear, sendo os outros a armização e a criação de um sistema de lançamento. Ou seja, o processo é o seguinte: o urânio enriquecido, primeiro passo; o segundo, a armização, ou seja, colocar esse urânio enriquecido num invólucro; e o terceiro passo, colocar esse invólucro na cabeça de um míssil. Parece que todo esse processo já está concluído, ou faltaria apenas a confirmação de que o Irã é capaz de colocar o invólucro num míssil e lançá-lo, então, contra os seus objetivos. Heinonen disse que, embora a Coreia do Norte esteja mais avançada que o Irã no desenvolvimento de armas nucleares, o Irã pode acelerar as coisas e pode nem precisar testar as suas armas nucleares antes de usá-la contra Israel, no caso. Ele não fala em Israel, mas sugere que seria, então, seu principal inimigo. E o Irã também, segundo ele, tem material suficiente para pelo menos meia dúzia ou 10 armas nucleares. Heinonen disse, segundo o Epoch Times, que os iranianos poderiam produzir 10 pequenas ogivas nucleares. Segundo ele, armas nucleares táticas de escala, na escala de Hiroshima, ou até menores, disse Heinonen. Heinonen acrescentou que o Irã já tem mísseis de longo alcance que poderiam transportar ogivas nucleares, mas que ainda pode levar alguns meses para ter a capacidade de criar uma única ogiva transportável. Primeiro, disse ele, eles precisam transformá-lo em liga metálica de urânio para fabricar os próprios componentes. Ele disse também que haviam 3 componentes para fabricar armas nucleares, que existem 3 componentes para fabricar as tais armas. Um deles é o material nuclear fissionável real, que neste caso é urânio altamente enriquecido. Então, a primeira parte do programa já estaria concluída pelo Irã. Depois, segundo ele, a ogiva, o pacote onde se coloca esse urânio altamente enriquecido. E ele tem todos os componentes eletrônicos e explosivos ao redor para criar a detonação nuclear. Essa é a questão, saber se o Irã já tem essa capacidade. Bem, ontem eu sugeri que parte desse programa nuclear poderia ser comprado no mercado negro, por quem já detém essa tecnologia, como o Paquistão, por exemplo. Mas, por enquanto, claro, é só um ponto de interrogação. O fato é que parece, ao que tudo indica, se a primeira parte está concluída, as outras 2 viriam quase que naturalmente, por assim dizer. Mas Heinonen diz, e então é preciso colocar todo esse pacote físico dentro de um míssil. Seria a terceira parte do projeto, o que pode, sim, nesse momento, já estar concluído. Bem, aqui a matéria é longa, como disse, faz uma referência ao início desse programa. Segundo a matéria, o programa começou em 1988, o programa de um Irã nuclear, por ordem de quem está no poder hoje, Ali Khamenei, que desenvolveu todo o programa nuclear do Irã, porque era
o desejo do criador da Revolução Islâmica, o Ayatollah Khomeini. E o Irã, então, neste regime, no regime dos Ayatollahs, teve como objetivo principal, desde o primeiro dia no poder, a criação de um arsenal nuclear, que, segundo esses dois especialistas, já estão ou prontos ou praticamente prontos, em fase de acabamento. Israel sabe de tudo isso e, portanto, era um dos seus objetivos atacar a usina nuclear, pelo menos uma usina nuclear de Natanz. Essa instalação nuclear poderia ser o centro de todo o programa nuclear do Irã, mas Israel foi impedido, coisa que não será dessa vez. Bem, o especialista em energia atômica, ex-diretor adjunto da Agência Internacional de Energia Atômica, diz que isso não resolveria o problema, porque o Irã pode ter outras instalações nucleares além de Natanz, o que é muito possível, que nem a CIA, segundo ele, saberia onde está localizada. Seria provável, então, imaginar que mesmo que Israel prejudicasse o programa nuclear de Natanz, outras instalações nucleares muito adiantadas continuariam o programa. Isso quer dizer que, no final das contas, mais cedo ou mais tarde, poderá sim haver uma guerra nuclear entre Israel e Irã. Isso quem está dizendo é um ex-diretor da Agência Internacional de Energia Atômica. A pergunta que fica é a seguinte: por que não colocaram a boca no trombone antes? Porque o governo norte-americano jamais permitiu que isso fosse aberto, menos ainda, claro, a ONU. Parece aqui um jogo de hipocrisia. Todo mundo lá no Pentágono, na CIA, na Agência Internacional de Energia Atômica, na ONU e em Israel, sabem que o Irã tem um programa nuclear que não serve apenas para uso civil, que prevê, sim, a fabricação de armas nucleares. Todo mundo sabe disso, mas ninguém faz nada. Agora que a guerra está aí por um fio, bem, aí temos essas informações. É possível que o Irã tenha a bomba atômica. Eu acho que ele tem sim, porque o programa, como lembrou bem a matéria, começou em 1988. É muito tempo, convenhamos. Bem, outra informação importante nessa mesma linha foi a declaração do CEO da JP Morgan Chase, o senhor Jamie Dimon. Ele disse literalmente que já estamos na Terceira Guerra Mundial e acabou falando, claro, de armas nucleares. Essa é uma matéria publicada na Newsmax. Segundo a Newsmax, Jamie Dimon, CEO da JP Morgan Chase, disse em um discurso no Instituto de Finanças Internacionais que as guerras na Ucrânia e no Oriente Médio já iniciaram a Terceira Guerra Mundial. Dimon disse que os Estados Unidos precisam parar de ser ingênuos e acreditar que podem evitar ou intervir nesse processo. Segundo ele, o eixo Rússia, China, Irã e Coreia do Norte estão falando em destruir a OTAN agora e não daqui 20 anos, e já existem batalhas nesse sentido. Ele disse também que deveríamos pensar que não podemos correr esse risco de que isso se resolva sozinho ou diplomaticamente. Temos que ter certeza de que estamos envolvidos em fazer coisas certas para resolver isso adequadamente. Eu falo sobre o risco para nós e essas coisas derem errado. Nós criamos cenários que chocariam vocês. Eu nem quero mencioná-los. Bem, fazer a coisa certa aqui, nesse caso, sugere ataque preventivo contra o eixo. Ele não disse literalmente isso, mas é o que se depreende. E, portanto, ele termina dizendo: nós criamos cenários que chocariam vocês. Que cenários seriam esses? Os cenários de uma guerra nuclear intensa e o day after, como a ficção já vem tratando. Basicamente isso que o CEO do JP Morgan disse. Para terminar, ele
falou que é só uma questão de tempo antes que essas coisas aconteçam nas principais cidades do mundo. Acho que temos que ter clareza e subordinar muitas coisas para garantir que isso acabe bem. Subordinar muitas coisas poderia ser: temos que aceitar que muita gente perderá a vida, mas precisamos iniciar uma guerra nuclear antes de sermos atacados nuclearmente. É um ponto de interrogação, mas não muito forte. Parece que é exatamente isso que o CEO da JP Morgan Chase está comunicando nos seus círculos financeiros. É interessante notar que essa não é a palavra de um especialista em guerra, nem uma autoridade religiosa ou profética falando sobre o que nos espera aí num futuro não muito distante. É um financista, é um CEO de uma gigante do mundo financeiro. Essa gente normalmente não fala sobre isso, a menos que... três pontinhos. Como disse ontem, rezemos, preparemo-nos, porque os tempos são realmente muito maus. Estejamos preparados. Por enquanto é isso. Até depois, se Deus quiser.